Franco e Gonçalo Matias, especialista em Direito Internacional. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Começo por si, Gonçalo, para começarmos por falar sobre a anexação e este processo todo ele ilegal do ponto de vista do direito internacional, inquestionavelmente ilegal? O procedimento é todo ele inquestionavelmente ilegal do ponto de vista do direito internacional. Este procedimento começa no dia anterior ao início da guerra, portanto, em 23 de fevereiro, quando a Rússia reconhece a independência de Donetsk e Lugansk. Isto já era uma preparação do ponto de vista do direito internacional para aquilo que vinha a acontecer a seguir e foi a preparação para aquilo que aconteceu agora. É absolutamente ilegal, desde logo porque a própria Rússia tinha ratificado os acordos de Minsk, o Acordo 1 e 2, nos quais reconhecia que aqueles territórios eram territórios ucranianos, embora sujeitos à autonomia e a uma reforma constitucional na Ucrânia. Mas aqueles territórios eram territórios ucranianos. Portanto, ao estar a inverter unilateralmente essa posição, a Rússia está a violar claramente o direito internacional. Mas há quem também invoque outras coisas, como por exemplo o que aconteceu no Kosovo e diga que foi um precedente que foi aberto pelo Ocidente. Da minha perspectiva, isso não tem qualquer sentido. E quero dizê-lo com toda a clareza, qualquer sentido. Porque aquilo que aconteceu no Kosovo foi que havia presença de forças internacionais. A Sérvia pediu ao Tribunal Internacional de Justiça que se pronunciasse, portanto foi a própria Sérvia que pede ao Tribunal Internacional de Justiça que se pronuncie sobre a legalidade da declaração de independência do Kosovo, e o Tribunal Internacional de Justiça diz que essa declaração de independência era válida porque havia presença de forças internacionais no Kosovo e, portanto, o Kosovo já não tinha um estatuto simplesmente integrado na Sérvia. Não tem qualquer comparação entre essa situação e aquilo que se está agora a passar. Pelo contrário, o que aconteceu é que no dia 16 de março o Tribunal Internacional de Justiça tem uma decisão claríssima, vinculativa, nos termos da qual diz que a invasão da Ucrânia por parte da Rússia é ilegal, que não há qualquer evidência da prática de genocídio pela Ucrânia naqueles territórios e, portanto, aquela intervenção é ilegal e que a Rússia deve retirar imediatamente as suas tropas do território. Aliás, diz, para sermos corretos, diz que quer a Rússia, quer a Ucrânia devem retirar as suas tropas. Ora, essa é mais uma razão para estes referendos serem absolutamente ilegais. É que não se fazem referendos em territórios ocupados. Não se fazem referendos sob ocupação militar de uma força estrangeira. Esses referendos são absolutamente inválidos. Para além de que não tiveram qualquer presença internacional. Por exemplo, os acordos de Minsk foram celebrados sob a observação da OSCE. Não há qualquer presença de uma organização internacional ali. Mas a presença internacional para Vladimir Putin, Lívia, não tem interesse nenhum nesta fase, claramente. Ele não quer saber do que é que lá cá por fora se pensa, nomeadamente no Ocidente. Eu acho que isso não é inteiramente verdade. Eu acho que ele está muito preocupado com o que se passa no Ocidente e toda a narrativa que, mais uma vez, ele apresenta no discurso que faz hoje à Duma e naquela cerimónia é uma narrativa que é uma narrativa, sobretudo, para ser ouvida numa parte substantiva, não é? Cá fora, no Ocidente, para ser ouvida pela Europa, para ser ouvida pelos Estados Unidos e para ser ouvida por outras partes do mundo, onde ressoa bem esta questão do imperialismo, do colonialismo, etc, etc, não é? Portanto, eu acho que, ao contrário do que costuma ser a prática, este não é um discurso maioritariamente para consumo interno, se bem que tem elementos que são, tudo o que tem a ver, enfim, também com esta narrativa, digamos, de declínio da civilização europeia ocidental, calha bem e ressoa, de facto, junto da opinião pública russa, mas a maior parte do discurso, de facto, é para consumo exterior. E, portanto, eu acho que aí tem uma grande preocupação. Outra coisa é saber, então, apesar desta grande preocupação, porquê estas decisões? Eu acho que aí tem a ver com aquilo que é, digamos assim, a prática profissional dele do ponto de vista da sua formação. Quer dizer, ele é um operacional do terreno e, portanto, reconhecendo que no terreno as coisas não lhe estão, no terreno militar, no terreno da ação prática, as coisas e os planos que tinham sido delineados não estão a correr como ele pensava, então ele teve de arranjar aqui planos alternativos, sobretudo do ponto de vista, digamos assim, do domínio político, não é? E, portanto, estas decisões, claro, nomeadamente de fazer estes referendos, que evidentemente não têm qualquer valor internacional, e depois a consequente anexão para arranjar uma série de outros pretextos para ter uma reação que, na verdade, eu acho que esse é o intuito final, vão alterar a dinâmica no terreno. E o que poderá acontecer nas Nações Unidas, depois do Conselho de Segurança ter tido grande parte dos votos a apoiar o projeto de resolução e o veto da Rússia, este texto passará agora para a Assembleia Geral. É provável que haja maior isolamento da Rússia ou aquilo que aconteceu, como por exemplo as abstenções de votação da Índia, da China
do Gabão e do Brasil sim. poderão ganhar outro tipo de apoio assim, na Assembleia Geral? eu acho... Há uma coisa muito importante. Nós, às vezes, aqui no Ocidente, de facto, esquecemos que o resto do mundo não vê as coisas exatamente da nossa maneira. Quer dizer, eu acho que há aqui um ponto que cria uma grande preocupação em muitos países das outras áreas, digamos assim, do mundo, que é o princípio, de facto, de que as fronteiras podem ser alteradas pela força, que, aliás, que é o princípio que está a ser seguido pelo Kremlin, não é? Pela liderança russa, e que, aliás, está absolutamente contra a Carta das Nações Unidas. O artigo número 2... julgo que no seu 4º parágrafo da Carta das Nações Unidas diz que é expressamente proibida a alteração do traçado fronteiriço através do uso da força. Portanto, o Gonçalo há bocadinho estava a referir, de facto, toda aquela fundamentação, mas nem que seja... A Rússia é um país fundador da Organização das Nações Unidas, assinou o Tratado de São Francisco, portanto, aceita a Carta das Nações Unidas e, ainda por cima, é um país que é um membro permanente do Conselho de Segurança. Portanto, para responder diretamente à pergunta, Rodrigo, o ponto é este, quer dizer, como é que um membro permanente do Conselho de Segurança, que supostamente são aqueles o peso da decisão é o que tem mais valor do ponto de vista da defesa do principal fim das Nações Unidas, que é, de facto, a paz e a estabilidade e a segurança internacionais, age diretamente contra esse princípio, que é um princípio que ele aceitou. E já agora deixa-me dizer-lhe isto. A Assembleia Geral pode, na verdade, fazer as votações que quiser, mas, efetivamente, as votações que contam, nomeadamente neste âmbito, não é, do capítulo 7º, que é tudo o que tem a ver com as alterações ou com as ameaças à estabilidade internacional, as decisões que contam são as decisões do Conselho de Segurança. Ora, nós sabemos que a Rússia, no Conselho de Segurança, tal como os outros 4 membros permanentes, tem este direito de veto. Portanto, tudo vai ser... É muito curioso que a Rússia isto, quiser, porque eu estou totalmente de acordo com a Lívia. O Putin tem, desde o início, tentado manipular de alguma forma o direito internacional para justificar a sua intervenção. Ele hoje citou 2 vezes a Carta das Nações Unidas para dizer que estava a proteger a integridade territorial do Donetsk e do Lugansk, no fundo, garantindo que o seu direito à autodeterminação. Ora, isto é evidentemente uma manipulação, porque sabemos que é exatamente ao contrário. Ele tem uma ocupação ilegal e realizou estes referendos sobre invocação. Mas até estar a invocar estas coisas desta maneira, ele está alienado. Rodrigo, isto é uma estratégia, não é? Isto é uma estratégia política. Há aqui uma duplicidade em relação a tudo isto que nós estamos agora a falar referente ao direito internacional. Também podemos, por exemplo, invocar o Memorando de Budapeste de 1994, onde se comprometeu, de facto, a herdar as armas nucleares da Ucrânia e, em contrapartida, garantir a integridade territorial e o respeito, enfim, das fronteiras ucranianas. Nada disso está a ser respeitado. Depois, a duplicidade também em relação, digamos, à abordagem que está a fazer em relação ao caso da sabotagem dos gasodutos. Quer dizer, isto é uma duplicidade narrativa, uma coisa inacreditável. E depois também uma duplicidade que aparece manifesta neste discurso em relação à política imperialista. Mas a minha pergunta... Quer dizer, esta política da Rússia é uma política imperialista. Não é? Portanto... Quando eu levantava a questão da alienação, é porque, de facto, essa duplicidade de sistematicamente de uma pessoa com esta responsabilidade, quem é que ele pensa que quer a convencer com esta duplicidade sistemática? Rodrigo, mas é que ele, a certa altura, e passou meio discurso a falar para o Ocidente. Não tínhamos ilusões sobre isso. Claro. Ele passa metade do discurso a falar para o Ocidente. Ele fala de temas que interessam a determinadas franjas políticas no Ocidente, com a esperança de que haja, do lado do Ocidente, alguém que o ouça. E eu não tenho a certeza, infelizmente, que não haja setores da nossa sociedade que não estejam a ouvir, porque ele, quando o faz... Portanto, a alienação, que para nós parece clara, temas que ele traz para aqui que não têm, como o racismo, a xenofobia, os temas da sociedade que não têm nenhuma relação com o tema que temos em cima da mesa, mas para mim aquilo é uma tentativa de falar para certos setores da opinião pública europeia, procurando capturá-los de alguma forma. Sim. E que aliás é também, digamos, um ponto de narrativa que já tem sido desenvolvido algumas vezes, que é esta ideia de que há uma alternativa à civilização, digamos assim, ocidental, que está, no fundo, em declínio, em corrupção, até posso usar uma palavra mais forte, em degeneração, e que essa alternativa é esta civilização liderada pela Rússia, enfim, nós podemos dizer ortodoxa, que se bem que eu acho que, enfim, esse é um elemento que está a ser completamente manipulado aqui do ponto de vista político, que tem uma certa integridade de valores e de princípios, e, portanto, que isso, de facto, eu acho que pode receber algum acolhimento. Agora, eu também acho que muitas das pessoas que podem
dar alguma atenção a este discurso podem fazer também por boas razões. Neste sentido, quer dizer, ninguém gosta da guerra. Ninguém aqui no Ocidente gosta da guerra. Ele está a falar muito para o Ocidente. Ninguém gosta da guerra. E, portanto, também quando não se gosta da guerra, é mais fácil nós procurarmos razões que de alguma maneira legitimem a maneira de acabar a guerra o mais depressa possível. Está a ver? E isso é uma estratégia de manipulação. Portanto, claramente, mais aqui do que uma alienação, eu acho que é claramente aqui uma estratégia intencional, duplicidade e, de facto, de vender uma narrativa que tem algum acolhimento. Há, entretanto, esta reação imediata, ou praticamente imediata, da Ucrânia, que também já teve comentário da parte da NATO no pedido de adesão. Mas houve quem, ao longo do dia, tenha ficado a pensar se o Ocidente fica ou não obrigado, depois do discurso de hoje, e já agora pedi também o comentário de comparação entre o discurso de hoje de Putin e o de fevereiro em termos de tom. E se depois deste discurso, se foi ou não de escalada, o Ocidente fica ou não obrigado a ter de escolher e a de uma vez por todas terminar com ambiguidade. Concorda com isso? Enfim, em primeiro lugar, acho que há uma escalada clara do discurso. E isso tem a ver com algum desespero que se está a verificar, porque eu creio que ninguém pensava na Rússia que estaria na posição em que está hoje e que estaria numa posição de grande fragilidade até do ponto de vista militar. Portanto, há ali uma escalada de tom que tem a ver com algum desespero em relação ao que se passa na guerra. Agora, quanto às saídas para tudo isto, eu penso que essa escalada leva a saídas menos claras, ou no fundo, se quisermos, mais desesperadas, que é a situação em que nos encontramos. Porque neste momento, ao definir a fronteira russa naqueles territórios, no fundo o que ele quer dizer é, se estes territórios forem atacados, eu considero que é próprio território russo que está a ser atacado. Mas a Crimeia já foi anexada e foi atacada nestes meses de guerra. Sim, é verdade, mas aqui e alguns há desses ataques foram reivindicados pela própria... É verdade, mas ao ter este cerimonial hoje e ao anexar, no fundo, estas regiões dentro da Federação Russa... É uma ameaça reforçada. Há uma ameaça reforçada. E, portanto, um ataque com armas que são fornecidas pelo Ocidente, nomeadamente pelos Estados Unidos, ele deixou isso claro. E é uma tentativa de legitimação ante, não é? Nós não sabemos o que é que vai seguir. Então, no fundo, toda esta encenação, porque há aqui uma dimensão, digamos assim, teatral também. Aliás, nós vimos a cerimónia, sim, quando os quatro se levantam e vão assinar. Sim, vão assinar enfim, clamar Rússia, Rússia, Rússia. E depois o concerto que se segue a seguir e que, enfim, autocarros de pessoas que estão a assistir e a aplaudir. Tudo aquilo tem uma dimensão teatral e de encenação, não é? Portanto, é que eu acho que isto é toda uma estratégia que é muito bem pensada. Mas já agora eu gostava só de dizer, em relação a esta questão da NATO, eu acho que há um ponto aqui que é muito importante, que é a Ucrânia, como qualquer outro país que se quer livre e soberano, tem o direito a pedir a adesão às alianças que quiser. Pronto, isto é o primeiro ponto. Segundo, as alianças, do ponto de vista interno, os seus países membros também têm, de acordo, neste caso com o Tratado do Atlântico Norte, a liberdade de decidir se querem ou não querem receber um novo país membro. A pergunta do Rodrigo era, mas como é que é? Agora há aqui uma resposta que nesta situação deve haver ou não agora finalmente uma definição certo. e acabar-se com ambiguidade. Eu não acho que tenha havido ambiguidade, eu acho que houve um bocadinho o empurrar da situação com a barriga, porque é evidente que isto também não interessa a todos os países, quer dizer, são 30 países membros da NATO. Que tem que se pronunciar, aliás. Por unanimidade. Exatamente. Vai ser dificílimo. A Turquia, por exemplo. Exatamente. A Suécia e a Finlândia estão à espera de conseguir realmente Exatamente. ser completamente... E apesar de tudo eram processos mais simples. Certo, tirando o caso da Turquia, era relativamente fácil, não é? Agora, em relação à Ucrânia, a coisa é muito mais complexa. E, portanto, poder pedir admissão pode, como já fez, poder tratar-se desta questão, claro que sim. Outra coisa é ver se os 30 vão estar de acordo. Lívia Franco, Gonçalo Matias, muito obrigado, foi um gosto tê-los tido na edição da noite. Muito boa noite. Obrigada, Rodrigo. Vamos agora fazer